Repórter. Muito bem, agora já são 12 horas mais 15 minutos, 12 e 15, de volta aqui com o programa Cidade Alerta. Estou recebendo aqui nos estúdios o secretário de Recursos Hídricos e Meio Ambiente do Estado do Rio Grande do Norte, João Maria Cavalcante, seridoense, e Paulo Varela, que hoje é presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhas-Açu. Também por aqui o meu amigo Procópio, que já esteve lá no lugar de Paulo e agora é secretário, né, Procópio? Mas continua no CBH. Também com a gente aqui o Carlos Nobre e o professor Valdeci. Muito bem. Estou recebendo o pessoal aqui nos estúdios porque agora há pouco eles estiveram na barragem Passagem das Traíras. E Passagem das Traíras é um assunto que de vez em quando a gente traz à tona por causa da preocupação que se tem, porque há alguns anos foram identificados alguns problemas na estrutura física da parede do açude, nas ombreiras ou numa ombreira, enfim. E agora volta à tona novamente o assunto. E a gente está com o secretário aqui, com Paulo Varela, com o Procópio, que estiveram agora há pouco lá. Secretário João Maria Cavalcante, boa tarde. O que é que se viu lá? O que é que se ouviu lá da situação? Qual é a situação da parede da Passagem das Traíras? Boa tarde, ouvintes de Caicó, especialmente todo o povo de Seridó. Nós trouxemos os técnicos da SEMAR, né, a pedido da governadora, né, que tem demandado bastante sobre a preocupação das barragens de todo o estado, e especialmente essa semana vindo do Passagem das Traíras. Foi uma visita em loco, né, assim a gente chama de em loco mais visual, né, do ponto de vista para ver os aspectos dela, da barragem, do maciço e os aspectos de vídeos que vêm rolando nas mídias sociais, e para a gente tirar umas conclusões a primeiro momento visual. Isso, nada mais além do que isso, a gente não pode emitir nenhum parecer a respeito de como se encontra a barragem. Certo. Mas acho que há algum tempo se espera por pela realização de um estudo, né, da situação da barragem, e isso não aconteceu no governo passado, por exemplo. E agora, secretário, isso vai acontecer a partir de quando a empresa que já estava inclusive licitada, mas o governo parece que não tinha recurso, ou disseram que não tinha recurso, e não aconteceu. Isso vai acontecer agora? Como você já está dizendo, é de conhecimento de todos. A ANA, que é a Agência Nacional de Águas, né, ela é um órgão de fiscalização do sistema, né, inclusive que faz parte a SEMAR, o IGARNE, os comitês de bacia, né, todos fazem parte de um sistema. E a ANA elaborou em 2015 um relatório onde aponta, né, algumas características duvidosas, né, diz assim, sobre a barragem. E emitiu esse relatório e com as recomendações a serem feitas. O governo passado fez um processo de licitação para atender essas recomendações, e foi assinado o contrato e posteriormente foi abortado por falta de recursos, mas de qualquer maneira não foi efetuado o serviço. Agora, no novo governo, o que nós temos praticamente 22 dias de governo. Nós já tomamos essa providência. Não pelo aspecto de alerta e tal, mas que é uma demanda da governadora, né, a preocupação dela, e que vem desde a campanha falando sobre a questão da reserva hídrica do estado, que isso é muito importante. Ela pautou esse assunto em várias vezes durante o processo de campanha. Mas que no primeiro momento que nós chegamos na secretaria, claro, alertado por alguns companheiros, inclusive Procópio foi um deles que levantou a preocupação da gente pautar a barragem das Traíras o mais breve possível. A gente já estava discutindo soluções de como viabilizar esse processo. E um deles, a gente já sabia que era a falta de recursos, e todos, né, Nova Rio Grandense sabe como o governo anterior deixou o estado. E a governadora tem se envolvido bastante, tem tido bastante empenho, né, para sanar as dívidas do estado. E nós
fomos atrás, inclusive, do Banco Mundial, que era uma tentativa de conseguir recursos para startar esse processo, para iniciar o mais rápido possível. Tivemos ontem, na reunião com o secretário de Planejamento, a certeza de que ele liberaria esse recurso já essa semana para a gente iniciar essa consultoria, né, que vai ser feita na barragem. É uma consultoria que vai atender, né, as recomendações prescritas no relatório da ANA, e a partir desse relatório que a empresa vai emitir, é que se pode ter um diagnóstico das características duvidosas que a ANA levantou. Certo. Então, vocês conseguiram o dinheiro para fazer esse estudo técnico lá da parede, é isso? O governo do estado hoje tem esse recurso. O secretário de Planejamento, Aldemir Freire, ele assegurou, e inclusive o deputado mineiro, que vai ser o futuro secretário, também assegurou que os recursos estão garantidos. Começa quando o serviço? O serviço, logo que a gente chegar amanhã, nós vamos ver como fará para dar essa ordem de serviço para iniciar. Ok. Dr. Paulo Varela, presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Piancó-Piranhaçu, está aqui também, e de muito tempo também conhece essa realidade, né, da barragem de Passagem das Traíras. Aliás, a governadora Fátima Bezerra também conhece, desde quando senadora, ela já tinha conhecimento, esteve em reuniões, brigou pela situação dessa barragem, para ver se resolvia essa situação. Eu me lembro muito bem disso. Enquanto senadora, ela também esteve encampada aí nas lutas por essa barragem, né? Doutor Paulo, os problemas da barragem de antigamente, né? De antigamente, que eu digo, desde quando surgiram os problemas, foram identificados, eram na ombreira, problemas na ombreira, do material que se foi utilizado, disseram que tinham fissuras, rachaduras na parede, que depois falou-se que não era rachadura, né? Seria normal aquelas aberturas entre elas, entre a estrutura dela lá, né? É realmente isso que existe lá, doutor Paulo? Boa tarde. Boa tarde a todos que nos escutam. Prazer mais uma vez estar aqui na nossa Caicó. Em verdade, né, esse problema, conforme você coloca, ele não é de agora. Isso faz parte de uma luta do comitê, né, já de alguns anos. Uma luta mais ampla, né? Está na nossa pauta a questão da segurança de barragem, né? A questão das barragens para essa região do Seridó, do semiárido, eu diria, né? É uma questão crucial, fundamental, né? Nós que aqui habitamos, né? Os habitantes do Seridó estão umbilicalmente ligados ao açude ao qual ele tem alguma relação, né? Isso é fundamental. Então, está na pauta do comitê a questão de segurança de barragem, né? De segurança hídrica. E essa é uma luta que já vem de algum tempo. Quando eu falo luta do comitê, isso quer dizer luta de todos nós, né? O comitê é esse âmbito, onde está o governo do Estado, onde está a ANA, onde está a sociedade, os usuários, né? Já vimos lutando para que nossas barragens possam ter monitoramento. Então, bom, nessa perspectiva, né? Nesses monitoramentos, o secretário já colocou bem, foram colocados alguns indícios, né? Indícios de que pode haver problema. Nós precisamos ter a certeza, entretanto, se há o problema e qual é o problema. Você levantou aí alguns dos pontos que os relatórios têm tocado, que nós temos que enfrentá-los com certeza para ter essa dúvida. Nós não podemos viver na dúvida. Eu estou muito feliz, eu acho que, falando em nome todo do comitê, como a gente já tem lá na Bíblia, né? Na vida tem tempo para tudo. Eu acho que agora o tempo é de prática. Nós já sabíamos o que tínhamos que fazer num certo detalhe há algum tempo. Mas, por uma série de circunstâncias, apesar de ter até sido feita a licitação, o governo não teve condições, a capacidade de priorizar o início dessa obra. E eu digo que estou muito feliz, né? Mais do que ter vindo à barragem mais uma vez, eu já a conheço muito bem, né? Muitas vezes fomos juntos a ela. Nós ouvimos aqui há pouco, né, a palavra do secretário de que vai iniciar, né, o que nós precisamos. Ou seja, eu estava escutando agora na passagem, assim que nós chegamos, estava com o
ouvido direito, do ouvido secretário, com o ouvido esquerdo, estava vendo Procópio dar ali uma entrevista, né? Ele estava dizendo que era o tempo da prática. Então acho que agora chegou o tempo da gente praticar. É um estudo relativamente, que pode ser feito dentro de um tempo relativamente curto, né? Curto quanto? Salvo melhor juízo, uns 3 meses, né? Para a gente ter mais ou menos esse secretário. 45, bom, mas já temos aí um tempo até mais curto, né? Acho que o secretário vai solicitar ainda mais uma pressa, uma agilidade, vamos chamar de pressa, não, pressa parece mal feito, né? Mas eu queria chamar a atenção aqui de você e da população, que a gente já está tão escabriado, com esse negócio de estudo, né? E esse é um estudo que vai além de simplesmente análises visuais ou interpretações só de olhar. Vai ter sondagem, inclusive. Então agora vamos tirar dúvida, né? Vamos sondar, tirar testemunho, né? E aí se partirá, evidentemente, para tentar, então, fazer as obras necessárias. Eu estava dizendo que eu estava com o ouvido esquerdo, no ouvido direito no outro. É o que eu vi também o secretário em outra entrevista, assumindo o compromisso de que partiria para a luta. O doutor Paulo tem 3 ouvidos. E como eu estava vendo, né? E como eu vi a agilidade dele agora, não foi pressa, mas a agilidade e a presteza, né? De imediatamente articular com a governadora para conseguir esse recurso que ele fez lutando há tantos anos, eu não tenho dúvida de que também, né, ele vai se empenhar para a gente conseguir os recursos necessários para que a barragem possa ficar, digamos assim, as pessoas possam dormir tranquilas, ficar sem dúvida de que realmente nós não temos ali nenhum problema. Se tem uma coisa que a gente não pode discutir é a segurança de barragem. A barragem tem que ser segura por definição, né? É claro, todos nós queremos armazenar o maior volume de água possível, mas todos nós também queremos ter toda a garantia de que nós não vamos ter problema nas pessoas que estão a jusante, né? Então esse é o dilema, é o compromisso, né? E isso faz parte aí da gestão das águas aí no nosso semiárido. Então, fico muito feliz de que eu acho que agora a gente vai superar o problema aí da nossa passagem das traíras, inclusive deixando ela mais, digamos assim, visualmente agradável, porque tem coisas ali que simplesmente ela está feia, mas não, em certos aspectos não é o que causa o problema. Secretário, eu estava aqui, enquanto vocês estavam falando, eu estava me lembrando de um detalhe. Nós estamos a 29 de janeiro de 2019, segundo os meteorologistas, a quadra invernosa daqui está próxima, portanto, de começar. Se chover, e nós pedimos a Deus que chova muito mesmo aqui, porque nós estamos precisando, já são 7 anos de seca ou mais. E os nossos reservatórios já não tem mais água suficiente para nada, alguns zerados. Mas se chover, nesses próximos 45 dias em que está sendo feito o estudo do que a barragem precisa ser corrigido, tem que ser corrigido lá, e a barragem tomar água muita, pede a Deus que seja muita, o que é que vai acontecer? Antes a Ana tinha sugerido que ela não podia ficar, ela só podia ficar com determinado volume de água, tinha que abrir a comporta para liberar água. O que é que vai acontecer? Vocês vão realmente abrir a comporta para a água sair, para ficar com água no rio e não ficar água lá? O que é que vai acontecer ali? Se nós tivermos agora, e nós rezamos que tenhamos um bom inverno. Não, é porque eu acho que já está longe, que as chuvas já começaram. Já começaram. Né? Então, nós vamos ter chuvas. O relatório da ANA, ela recomenda a capacidade máxima que a barragem deve ter. E, como eu disse aos colegas, nós vamos sentar para conversar sobre possibilidades do que fazer, mas a recomendação da ANA ela é clara. Tem que seguir, então. Teria que seguir a priori, né? Teria que seguir. Não tem o que discutir a recomendação de uma agência reguladora. Mas para abrir as comportas. E o ano passado, se eu não me engano, choveu, mas não choveu bastante e também não chegou a cota que ela tinha. A mesma cota, que não foi antes, não. Ela continua sendo a mesma. O documento ainda é atual, certo. Porque não se atendeu a essas, vamos dizer assim, exigências desse documento, né? Através desse estudo que nós vamos fazer agora. Eu acredito que a empresa, se essa semana a gente emitir a nota de serviço, a ordem de serviço, como está previsto, a gente, a partir de amanhã chegar, já trabalhar no sentido de dar essa ordem de serviço e solicitar que a empresa, em
no máximo 40 dias, elabore esse estudo. Como o Paulo mencionou, são estudos bem, né, do ponto de vista de engenharia, bem concretos, né, que eles vão fazer análise do maciço, né, que está previsto no maciço, a ombreira, né, que é uma questão, uma linguagem técnica, o encaixe da barragem lá na rocha, como está sendo feito, como está levantado, e essa questão de tirar as dúvidas sobre fissuras, se existe ou não. Visualmente, me parece, inclusive conversei com o engenheiro consultor, as fissuras são juntas dilatações. Então, as juntas dilatações, obrigatoriamente, ela tem que existir. A drenagem da barragem resolverá isso aí tranquilamente. Não é essa fissura que estão apontando que existe uma fissura. É uma junta de dilatação, ela foi construída dessa forma. Entendeu? Então, esse relatório vai apontar a solução do que será feito. Pode ser que esse relatório chegue à conclusão e tirar todas as dúvidas da ANA, dizendo, olha, a barragem ela assim, assada, é segura, tal, e emite outro relatório para tirar essas dúvidas. Aí eu quero aqui, voltando à questão do processo em si, logo que a mídia noticiou que eu poderia vir a Caicó, eu recebi alguns telefonemas de deputados, né? Eu recebi a visita do deputado Francisco, né, que se colocou à disposição, recebi a visita do deputado Vivaldo, de Caicó, e do deputado federal João Maia, que se colocou integralmente à disposição, colocou o mandato dele à disposição para qualquer ajuda que se for possível, em busca de recursos em Brasília, ele está à disposição. Então eu fiquei muito feliz. Está havendo uma mobilização, né, de deputados, diga assim, da região, Seridó, querendo contribuir com o governo do estado, né, para soluções para a barragem das saídas. Ok, Procópio, qual a sua impressão desse momento aí para a nossa barragem Passagem das Traíras na manhã de hoje? Boa tarde. Bom, de certa forma, animador, né? A fala aqui do secretário nos anima, né? Carlos Nobre ali deve estar muito feliz que ele trabalhou muito junto conosco nesse processo de organização, licitação. E para a sociedade, veja, João Maria é aqui Jardim de Piranha, né? Portanto, ele nasceu abaixo da ponte quase, né? Ele sabe que a água debaixo de uma ponte é preocupante, imagina dentro de uma barragem. E sabe disso, essas anomalias que foram relatadas, né, no relatório de segurança de barragem da ANA, né, ela é fruto de vistorias feitas por profissionais na época que vieram do Banco Mundial, da própria SEMAR, do IGARNE, né, que faz que são órgãos fiscalizadores, o IGARNE que é um órgão fiscalizador, a SEMAR que é o órgão empreendedor. O relatório da ANA, inclusive o grau de evolução de risco, foi o próprio Estado, né, que apontou para a ANA. Foi o próprio empreendedor da barragem, né, apontou o risco, mas não corrigiu. Né? E houve aquela mobilização social das igrejas, o nosso ministro do Antônio se preocupou muito na época, né, Padre Ivanov, que também estava conosco nessa caminhada, os sindicatos rurais, né, vereadores das cidades, todos se mobilizaram. Nós do comitê se mobilizamos 24 horas, fizemos essa ponte, essa articulação com todos esses segmentos, já que o comitê é esse todo que Paulo falou, que envolve o usuário, envolve os órgãos gestores, estadual e federal, os órgãos operadores, o DENOC participou conosco das reuniões em Caicó, em Jardim e em Acari, que naquela época estava a barragem lá de Gargalheiros, estava na agenda, né? E hoje a Gargalheiros já foi recuperado, pela gastou-se 1.400.000, já foi recuperado, está todo bacaninha lá, sem problema. Né? As anomalias que foram apontadas foram corrigidas, né? Então, houve uma mobilização, os prefeitos se mobilizaram na época aqui, os prefeitos, os deputados se mobilizaram, foram para a imprensa. Então, houve uma mobilização de diferentes segmentos. E o comitê, né, trouxe isso como uma identidade de luta da região. E assim que terminou a eleição da governadora Fábio, nós tivemos contato com a governadora. Depois, conversamos com ela, inclusive, enquanto comitê, enquanto CEAPAC, enquanto igreja. Ela colocou-se no compromisso de vir à barragem do Etica e veio logo em seguida. E nós tratamos com ela da barragem do Astrael. Isso daí eu lembro do assunto, isso me interessa. Como demorou sair o secretário de recursos, nós ficamos preocupados quem ia assumir. O João assumiu. Logo em seguida, nós, enquanto comitê, conversamos com o Paulo, que é o presidente, e com a diretoria, fomos a João Maria. Conversamos com o Francisco,
que é o futuro deputado aqui da região lá de Parelhas, e fizemos todas essas pontes. E conversamos muito sobre isso, insistimos sobre isso. Porque as anomalias que foram apontadas, visualmente você percebe. É claro que você percebe. A desagregação de material, né? A gente tem quando olha e acha que o traço devia ter um traço melhor, houve cheixo rolado com terra. Tudo bem, aquilo é para dar peso, para dar mais peso na parede e tal. Não tem um risco muito grande. Pelo menos com todos com quem conversamos, não tem risco nisso. As fissuras que tem na montante da barragem, na parede, são fissuras que o João já explicou, né? A ver com a dilatação de junta, aquele não tem muito risco. O que foi apresentado com maior preocupação foi exatamente a possibilidade de uma falha geológica na beira direita, tendo em vista a natureza das rochas. E que era preciso ter uma sondagem, né? Agora, isso foi muito conversado, porque quando o Valdeci está aqui também, que ela veio como engenheiro e tudo, né, ela saiu de atenção, era normal, veio para atenção, depois veio para alerta, e o último estágio é emergência, né? E no relatório da ANA, ele trata, né, de categoria de risco alto e trata de dano potencial associado à barragem das Traíras. Por que dano social associado? Porque embaixo tem uma população, tem uma cidade, tem populações que moram na ribeirinha. Então tem um dano social, um dano potencial associado muito alto. E essas questões físicas que foram observadas visualmente, está colocada. Aí a ANA corretamente disse, eu quero que faça um estudo. Me provem, né, que aquilo que eu estou vendo não é possível. Eu até fiz hoje, uma entrevista dizendo assim, olha, você imagina que eu levo uma queda de um cavalo, seja lá como for, na bicicleta, de uma moto, meu braço inche. Aí eu digo, rapaz, o que é que tem meu braço? Meu braço está inchado, tem alguma coisa errada no meu braço, está doendo um pouco. Então eu vou a quem? Vou a um ortopedista. Aí ele chega para mim e diz, olha, eu suspeito que talvez tenha um osso quebrado. Mas primeiro você vai num clínico. Vai num clínico na urgência. Geral. Depois ele pede. Pronto, vai na urgência. Aí a urgência encaminha para o ortopedista. Aí o ortopedista diz, olha, eu quero que você faça um raio-x. Uhum. Ou para ser mais confiante, eu quero que você faça uma tomografia computadorizada. Aí eu chego lá e o médico diz, opa, agora eu observei, está só luxação, não quebrou nada. Então o tratamento aqui é um medicamento simples. Pronto, fiquei bom. A barragem vai passar por isso. Pode ser que seja uma coisa simples, mas pode ser que essa sondagem identifique que tem algo mais complexo. Se tem, o Estado vai correr atrás de recursos, vai ter um projeto elaborado, vai dizer, então eu penso que o que tem que ser feito. Agora nós chegamos ao centro, porque quando no governo passado houve essas reuniões todas, o secretário Maíto e o secretário Ivan vieram para todas essas reuniões e assumiram o compromisso de que o dinheiro estava em conta. O Carlos Nobre lembra disso de uma reunião na SEMAC com o Ministério Público Estadual e digo, o dinheiro está garantido, 500 mil. Foi dito desse jeito. Bom, foi elaborado, acho que é 575 mil a licitação, depois foi publicado, enfim, a empresa ganhou e o governo do estado, depois da fundo de incêndios, não tem mais dinheiro, baixou uma portaria, não pode gastar dinheiro, não pode deixar pagar. Pronto, acabou essa conversa. Mas aquilo que não foi feito em 4 anos, se a gente fizer isso em 30 dias com o secretário João, que é aqui no CEDOI, com o governador Fábio, é relevante, porque isso também é um papel do Estado, isso não é favor, isso é uma obrigação do Estado. Nós temos que entender que o Estado tem um papel e o Estado tem que atuar naquilo que é interesse da sociedade. E se esse estudo sai agora, é interesse da sociedade do Seridó, das igrejas, do comitê, dos movimentos, e ele está cumprindo uma função importante do Estado, que é ouvir o clamor e o grito da sociedade. E um governo popular, e um governo que tem um perfil que Fátima tem, que veio da história popular, ela tem que se comportar de jeito mesmo, ouvir o clamor do povo, ouvir as vozes, os gritos, e se comportar colocando o Estado a serviço da necessidade da sociedade. Então, nessa perspectiva, eu estou animado, porque o João está vindo aqui e já anunciou, não, o recurso está garantido, amanhã vamos sentar com a equipe, já vamos tal. Aí você faz uma pergunta que eu acho que é fantástica, assim, e se arrochar a chuva? Deus queira que arroche chuva. Nós estamos precisando que arroche chuva, que o reservatório tenha recargas, e que aí, mas se a sondagem descobrir que tem um risco ali, ela vai apontar o que fazer. Se ela disser, olha, se deixar tomar 10 milhões, 20 milhões, ela pode ir embora. Vamos dizer que aconteça isso numa coisa desastrosa. Aí tem que chamar a Defesa Civil para, né, fazer um plano de emergência, de evacuação de populações, tem que tudo ser pensado. Né? Mas aí não pode romper lá o sangrador. Quem vai dizer isso é o estudo. Vai dizer. Então eu estou muito tranquilo hoje na Fumular. Essas questões visuais preocupam. A população vê e olha. Evidentemente que João já está pautado, mas claro que a situação, né, do acontecimento, dessa coisa, desse desastre terrível, que eu chamo um crime
né? Eu chamo de ecocídio, que é um crime humano e ambiental, que aconteceu. Claro que isso preocupa todos nós, claro que a preocupação aumenta, mas a pauta já estava pautado, né? Eu acho que só agilizou os processos e a gente agora vamos ficar acompanhando, vamos ficar 24 horas no pé de João, né? O deputado Francisco já se comprometeu de ser interlocutor das águas, tem interesse nisso, da barragem inclusive, porque eu fui prefeito e conheço essa realidade. O deputado João Mar já se prometeu, o segundo João aqui, o deputado Vivaldo, o deputado Seridó, né, e a sociedade, nós, e as igrejas, e comitê, e todo mundo, vamos manter-se unidos nessa pauta, porque isso é uma causa de segurança. Como Paulo disse, barragem, ela tem que ser 100% segura. Paulo estava uma entrevista na semana com a gente, disse uma coisa que eu concordo com ele 100%. Quem é que vai entrar num avião que tem dúvida que ele não está 100% seguro? Ninguém entra. Então, uma barragem tem que ser como um avião, porque eu vi aqui, você viu, o que aconteceu em 9 barragens pequenas, João. Aqui, Barbosa de Cima, 9 barraginhas. Levou gado, levou terra, levou economia, só não levou vida porque a população estava mais em cima. Mas foi um desastre imenso. Então a gente tem que ter segurança de barragem sim. E o Estado do Rio Grande do Norte, tenho certeza que João vai abarcar essa causa, o comitê está nessa causa, que é fazer a aplicação da 12334, que é a lei de segurança de barragem. O Estado já regulamentou, viu uma portaria na época do Josivan, que era o secretário, era um presidente diretor do IGAD, muito eficiente. O companheiro Caramuru assumiu o IGAD, já começamos com ele, inclusive o comitê, Paulo já esteve com ele, já estive com ele, e ele se comprometeu que vai tocar essa bandeira junto com você, que é o secretário de Estado da SEMAR, que é a estrutura máxima, e vamos tocar esse barco. Né? Cuidar do nosso reservatório é cuidar da vida do povo do semiárido, é cuidar da natureza, é cuidar dos animais, é cuidar do desenvolvimento com justiça social. Né? Então eu confio muito, os açudes nossos é a nossa vida. Numa região que os rios são temporais como o nosso, são intermitentes, só tem água em tempo de inverno, quem garante a vida dessa região são os açudes. Os açudes são os nossos pulmões e a água são o nosso sangue, né? Da terra e a veia e a seiva da vida. Então a gente tem que cuidar dos açudes. Eu tenho uma esperança que João, como seridoense e aqui de Jardim Pirã, não vai passar um minuto sem cuidar disso. Ok, obrigado Procópio, obrigado João pela participação aqui com a gente, boa sorte aí no trabalho, viu? Obrigado a todos vocês e dizer que